Capítulo 1065. Mobete olhou para Leonard e disse perplexo: eles não são tão frios e malvados. Ele ergueu o copo e tomou um gole. Você não sabe que quanto maior a sequência, maior é a inclinação para ser frio e louco. Qual grande família aristocrática do Império Solomon não tem um anjo? É por isso que eles são definitivamente diferentes das pessoas normais. Quanto ao grau de frieza e maldade, tem a ver com a escolha de sua âncora e as características de seu caminho Beyonder. Não sei qual é a situação do meu bisavô. Só sei que ele é muito gentil e amável, e a maneira como fala e age é bastante casual. Além disso, as regras estabelecidas por Sua Majestade têm um ponto-chave: a desarmonia. Se todas as famílias aristocráticas tivessem o mesmo estilo, ele definitivamente não ficaria satisfeito. A primeira razão dada era algo que eu esperava, mas a segunda razão é um pouco inesperada, mas é muito engraçada. O imperador das trevas do Império Solomon estava tentando fazer com que ele mesmo fosse diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo. A desarmonia é na verdade um requisito. Sem ser muito frio, os cantos dos lábios de Klein se curvaram levemente. Nesse momento, Audrey virou a cabeça para olhar para ele e fez a mesma pergunta que fez ao Sr. Estrela. Âncora. Todos eles sabiam que o gosto estético da quarta época era desarmonia e assimetria e consideravam isso senso comum, por isso não pensaram muito profundamente sobre por que existia tal estilo estético. Para as divindades, os crentes e a fé são uma âncora, explicou Klein simplesmente. Então é esse o caso. O Senhor Louco também disse que é para estabilizar a condição de alguém. Audrey sentiu sua visão se ampliar, permitindo-lhe considerar a relação entre as divindades e os crentes. Ao mesmo tempo, ela pensou com perplexidade: nos primeiros estágios do despertar do Senhor Louco, ele não deveria ter muitos crentes. Naquela época, qual era a sua âncora? Leonard ouviu atentamente, pois não conseguiu evitar que sua expressão se tornasse solene. Era como se de repente ele tivesse pensado em muitas coisas. Ele rapidamente concentrou sua atenção em Mobete. Depois de alguma deliberação, ele disse: que tipo de anjo é Palez Zoroaste? Que tipo de hábitos ele tem? Leonard ainda é muito cauteloso. Ele ainda não acreditou totalmente que o avô em seu corpo é Palez Zoroaste. Sim, não podemos descartar a possibilidade de que o verdadeiro Palez tenha caído e que aquele que ainda está vivo seja um impostor. Para um anjo do caminho do saqueador, tal ação é bastante normal. E para uma existência secreta, substituir uma identidade específica é equivalente a possuir essa identidade, então ele não exporia deliberadamente a verdade. Em assuntos mais importantes, assuntos que lhe interessam e aqueles que envolvem sua segurança, Leonard é mais confiável do que eu esperava. Se não fosse por isso, ele não teria percebido que eu ainda estava vivo naquela época. Quanto a outros assuntos, ele é muito indiferente. Está muito acostumado a usar sua experiência passada. Não é que ele não seja inteligente, mas sim que não se dá o trabalho de usar ela. Klein não pôde deixar de suspirar. Mobete ficou surpreso por 2 segundos antes de beber um gole de bebida forte e dizer: o velho parece ser um velho comum em casa. Ele é um pouco chato e gosta de dar socos nos descendentes e aproveita a vida. Se alguém não soubesse disso com antecedência, ninguém teria adivinhado que ele é um anjo da sequência 1. Seu estilo estético é diferente de Sua Majestade. Ele enfatiza limpeza e organização. Ao enfrentar inimigos, é bom em trapaças e muitas vezes gosta de acabar com seus inimigos, fazendo-os desmoronar. Isso é bastante semelhante ao modo como o velho agiu até agora. Leonard assentiu e perguntou: você tem o retrato dele?
Como eu poderia estar carregando um retrato comigo? Não é como se eu estivesse procurando por alguém. Mobet balançou a cabeça divertido. Neste ponto, Leonard de repente apontou para o lado. O que é aquilo? Ah! Mobet virou a cabeça confuso e em dúvida, apenas para descobrir que uma pintura a óleo havia aparecido em sua mão direita em algum momento. Ao pegar a pintura a óleo, o conteúdo dela tornou-se gradualmente mais claro, revelando um velho com olhos castanhos escuros. O cabelo do homem já estava completamente branco. Não era muito esparso e estava bem penteado na nuca. Sua testa, os cantos dos olhos e os cantos da boca não pareciam ter rugas, nem pareciam muito velhos. Era óbvio que parecia muito bem quando era jovem. Ele parecia bastante parecido com Mobet, mas exalava um ar bastante solene. Eu realmente não posso dizer que este é um anjo da sequência 1. Isso também é porque ele não revelou sua forma de criatura mítica? Audrey ficou na ponta dos pés e olhou para a pintura a óleo. Depois que Leonard memorizou o conteúdo do retrato, ele mencionou algumas questões relevantes relacionadas à família Zoroastre e recebeu uma resposta satisfatória. A única exceção foi o nome das poções da sequência 3-0. Mobet também não tinha muita certeza. Tudo o que ele sabia era que a sequência 1 era aparentemente o verme do tempo. Depois de encerrar este tópico, Leonard perguntou sobre o Império Solomon. Na sua época, quais são as principais famílias aristocráticas do Império? Não havia muitas famílias com duques. Mobet largou a xícara e estendeu a palma da mão. Nossa família Zoroastre, a família Abraham, a família Zaratu. Além disso, embora a família Médici e o Lorde Ouroboros não tivessem quaisquer títulos aristocráticos, a sua posição não era pior do que a das principais famílias aristocráticas. Cada vez que ele falava, enrolava os dedos, finalmente fechando-os em punho. Então, ele sorriu e disse: naquela época, embora Tudor e Trunsost fossem os anjos mais leais sob Sua Majestade, eles ainda estavam abaixo de nós. Eles estavam no mesmo nível de Augustus e Castia. A história da família Augustus remonta à era do Império Solomon. Embora Audrey ficasse surpresa, ficou ainda mais focada em ouvir. Leonard pensou e continuou perguntando: naquela época, qual era a situação no continente norte? Todas as criaturas vivas eram submetidas a Sua Majestade. Até as divindades reconheceram o governo de Sua Majestade para lutar contra facções opostas. Mobet riu. Eles todos têm países que os pertencem em lugares mais pobres. Resumindo, meia-noite, Deus do combate e morte estavam em desacordo. As três divindades, Tempestade, Sol ardente e Sabedoria tiveram um grande conflito entre si. A atitude da Terra era vaga e pouco clara, mas ela estava mais inclinada para o Deus do combate. Isso fez com que eles fossem incapazes de cooperar de forma estável, sendo assim incapazes de formar uma aliança para lutar contra Sua Majestade e o verdadeiro Criador. Neste ponto, Mobet suspirou e disse: e precisamente por uma questão de equilíbrio, Sua Majestade não atacou o continente sul e permitiu que a morte unisse as planícies e a antiga floresta para construir o Império Balan. Não, no final das contas, as 6 divindades chegaram a um acordo. Consequentemente, o Imperador Negro pereceu, estabelecendo o Império Unido Tudor Trunsost. Leonard lembrou-se da menção de Palais Zoroastre a esta fase particular da história e, por uma razão desconcertante, sentiu como a história estava cheia de vicissitudes. Naquele momento, Mobet virou a cabeça e olhou para ele. Você tem cigarros? Esses diabinhos que saíram dos crentes do verdadeiro Criador não são nada ruins. Leonard imediatamente controlou o sonho e conjurou um cigarro antes de entregá-lo. Esta é uma versão melhorada?
Mobete estendeu a mão direita e disparou uma bola de fogo da cozinha atrás do bar. Acendeu o cigarro e respirou fundo. Vendo fumaça saindo de suas narinas, Leonard perguntou curioso: os crentes do verdadeiro Criador gostam de fumar? Isso mesmo. Até mesmo Lord Médici ocasionalmente fumava alguns. Embora seja apenas um hábito para ele, respondeu Mobete sem esconder nada. Leonard acenou com a cabeça e perguntou: em qual divindade você acredita? Claro, é Sua Majestade. Todos os aristocratas do Império acreditam em Sua Majestade. Além dos Lordes Médici e Ouroboros. Eles acreditam no verdadeiro Criador. Além disso, o Duque Betel Abraham pode estar apenas fingindo. Pelo que eu sei, ele só acredita em ele mesmo, brincou Mobete. Betel Abraham. Um pensamento veio a Klein. Ele estava prestes a sinalizar para Leonard perguntar mais quando ouviu o poeta perguntar: o Duque Betel Abraham é muito poderoso? Claramente, o comportamento completamente diferente em relação às outras famílias aristocráticas do Império fez com que este ancestral da família Abraham se destacasse. Muito poderoso. Até mesmo Lord Médici e Ouroboros têm medo dele, disse Mobete enquanto soltava anéis de fumaça. Na Era das Guerras, ele foi publicamente reconhecido como um dos anjos com maior probabilidade de se tornar uma divindade. Era da Guerra? Leonard perguntou curioso. Mobete olhou para o cigarro queimando lentamente em sua mão e disse: isso não é emocionante o suficiente. A Era da Guerra refere-se ao período após o término do cataclismo até o ponto em que o Império foi estabelecido. Durou cerca de 112 anos. O primeiro anjo da nossa família Zoroastre morreu na Era da Guerra. Felizmente, fomos ajudados por Sua Majestade antes de ele se tornar um deus, assim, não perdemos a característica de Beyonder. Quem fez isso? Leonard perguntou imediatamente. Mobete balançou a cabeça. Ainda não estou na sequência 4, então há muitas coisas que não estou qualificado para saber. Vamos falar sobre o Duque Betel Abraham. Na verdade, não sei muito sobre ele, mas estava muito interessado na família deles e no caminho Beyonder que eles controlam. Dizem que um aprendiz pode vagar pelo cosmos assim que atingir a sequência 2. Também há rumores de que ele está na sequência 3. Cosmos. As pupilas de Klein dilataram-se ligeiramente à medida que ele ficava mais concentrado. Neste momento, continuou Mobete, eles deixaram muitas informações sobre o cosmos, registrando muitas coisas interessantes. Infelizmente, nunca consegui pegar emprestado. No entanto, ouvi falar das 3 leis que eles concluíram para vagar pelo cosmos. Primeiro, não responda a nenhum chamado. Em segundo lugar, não seja imprudente e aproxime-se de criaturas ou edifícios desconhecidos. Terceiro, suporte a solidão. Parece que o cosmos é vasto e perigoso. Eu me pergunto se a atual família Abraham ainda tem as notas de viagem relacionadas ao cosmos. Vou pedir para a senhorita Mágica perguntar no futuro. Quando o olhar de Klein passou, cruzou com o olhar da senhorita Justiça que estava direcionado para ele. Eles imediatamente perceberam que a outra parte também havia pensado na senhorita Mágica. Leonard fez o mesmo. Ele assentiu levemente e perguntou sobre outros assuntos. Durante esse processo, o sonho mudou com as lembranças de Mobete. Depois disso, viram as aparições de Médici, Ouroboros e outras figuras de alto nível. É claro que, como Mobete teve poucas interações com o Imperador das Trevas e o Betel Abraham e não se atreveu a olhar para eles de frente, sua impressão sobre eles era um borrão. Perto do final, Audrey agarrou os braços de Klein e Leonard e pulou no sonho de Ciatas.
Esta cantora élfica estava parada no jardim segurando a barriga e franzindo a testa para Mobete. Você pode roubar o feto do meu estômago e enfiá-lo no seu corpo? Isso pode ser feito, mas mesmo que esteja enfiado em meu corpo, não poderei dar à luz a ele, respondeu Mobete com medo. Ciatas pensou seriamente e disse: e se roubar os órgãos correspondentes necessários? Se for apenas um simples ato de roubo, então ainda pode ter sucesso. Mas para o que se segue depois, perderei a razão. Isso está além das minhas capacidades, Mobete disse nervosamente. A conversa entre o humano e a elfa deixou o trio perplexo. Depois de alguns segundos, Audrey sugeriu: por que não faço isso desta vez? Ponto.